Olá pessoal, agora nós vamos fazer uma aula sobre problema de valor inicial, certo? Então, problema de valor inicial. O problema de valor inicial é uma EDO juntamente com uma condição que é dada sobre algumas funções especiais aí. É uma EDO juntamente com condições sobre as funções e derivadas. Derivada num certo ponto. Num certo ponto. Vou chamar aqui de x0, certo? Então, veja que de primeira ordem, tem a equação geral y, então a equação aqui y' igual a uma função que depende de x e y. Então que você tem a derivada primeira, você tem coisas que aparecem a função y, você tem coisas que aparece só x. Pode não aparecer x, pode não aparecer y, mas claro que a y' tem que aparecer a maior derivada possível. Então essa equação diferencial é de primeira ordem. Então, se essa equação tiver junto com a condição e o valor da função y num ponto x0, se esse valor aqui for um certo valor y0, então a gente chama isso de problema de valor inicial. Esse daqui é o valor inicial. Esse aqui seria o nosso valor inicial. Tá certo? No caso de equação de segunda ordem, ok? Se a equação tiver segunda ordem, que a gente vai ver mais para frente, segunda ordem. Agora você vai ter a derivada segunda, que é a maior derivada possível, e vai aparecer aqui uma função, vamos chamar de f grande, que pode depender da letra x, pode não ter x, mas pode ter x, pode depender da função y, certo? E pode também depender da função y', tá certo? Essa aqui é uma equação diferencial. Ela é uma equação diferencial que ela é de segunda ordem. A maior derivada possível é a segunda. Ela aparece aqui função pode depender de x, pode aparecer x explicitamente, pode aparecer explicitamente, pode aparecer também o y' explicitamente, mas pode não aparecer nenhum desses. E aí as condições iniciais vão ser o valor da função y no ponto x0 vai ser um certo valor y0, e é necessário, veja, aqui vai aparecer uma
uma constante C na EDO. Aqui, quando resolvemos o problema de valor inicial, essa constante C aqui, ela é determinada, certo? No problema de valor inicial. No caso de equação de segunda ordem, nós vamos ter tanto uma constante C1 e uma constante C2 aqui, reais. Então, nós precisamos determinar essas duas constantes. Então, se eu tiver só o valor da função no ponto x0, eu vou encontrar y0. Por exemplo, aqui, o valor da função em x0, eu vou encontrar em valor da função no x0 e y0, eu vou encontrar uma constante. Se eu tiver isso daqui, eu vou encontrar só uma constante. Na verdade, eu vou encontrar uma constante em função da outra. Então, para que eu consiga encontrar as duas constantes, eu vou precisar de mais condições. E aí a gente impõe a condição na derivada primeira. A derivada primeira da função no ponto x0 vai dar um certo valor. Aqui seria um certo valor que a gente vai chamar de y0', certo? Aí com esse valor e com esse aqui, normalmente nós vamos encontrar um sistema onde a gente vai encontrar esses dois. Essas aqui, ó, essas aqui são as nossas condições iniciais. Essas são as condições iniciais. Então, no caso aqui, o exemplo 1 aqui, a gente teria aqui, por exemplo, esse aqui eu vou resolver no próximo vídeo, é y' igual a 1 menos 2x vezes y quadrado, onde aqui no caso vou pegar o y no valor 0 igual a menos 1/6. Então isso daqui é chamado de problema de valor inicial. Nós temos aqui a derivada primeira, a variável x e a variável dependente y. O y aqui, sempre aqui vamos pegar y dependendo do x aqui. Tá certo? E esse zero aqui, ele lá no vídeo anterior é o nosso x0. E esse valor aqui é o nosso y0. Então esse daqui é o valor inicial, 0. E essa daqui é o valor inicial x juntamente com o valor inicial y0. Então, as soluções dessa equação aqui são dadas por, em geral, são curvas no espaço bidimensional. Essas curvas, em geral, não se interceptam. E a variação da constante C dá toda a família de curvas possíveis, que são soluções da equação diferencial. Mas quando você tem um problema de valor inicial, em geral, dependendo de algumas condições, a gente encontra uma solução única. Então, esse daqui é o ponto 0 menos 1/6, que faz parte da única curva em geral, né, que vai ser a solução da EDO. Então, esse problema aqui vai ser resolvido no próximo vídeo. Vamos resolver esse problema, que está aqui ao lado. O exemplo 2, né, seria o caso aqui de uma equação de... vejam aqui. Uma equação aqui de segunda ordem. Agora vamos ter mais elementos aqui. Y, 2 linhas, mais 5. Y mais 7. 5y' mais 7y igual a 0. E aqui, por exemplo, y de 1 é 3 e o y' do 1 é
é aqui menos 1. Então, novamente, esse daqui é um PVI de primeira ordem. Esse daqui seria um PVI aqui de segunda ordem. Certo? Então aqui você tem a derivada segunda, que é a derivada maior possível. Então isso daqui é uma equação de segunda ordem. Você tem aqui a derivada primeira, a função sem derivada, né? A condição, essas são as condições iniciais. Essas daqui são as condições iniciais. Condições iniciais. E veja que o 1 aqui representa o nosso ponto x0. E aqui nós temos aqui o y0. E nós temos aqui o nosso y0'. Assim como a gente definiu anteriormente. Vamos ver aqui. Nós temos aqui a derivada segunda, tem o valor x0, o y0, que é o ponto x0 e y0. Ainda tem aqui o valor da taxa de variação de y com respeito a x, que é y0'. Acrescentando